Graça e paz do Senhor para você acompanhando o canal Estudos e Leitura Bíblica. Eu sou o irmão Rodrigo, seja muito bem-vindo ao canal e obrigado por aceitar o convite de estar aí acompanhando os nossos estudos no livro de Salmos. Isso, o livro de Salmos, em que nós temos a companhia aí dos comentários de Charles Haddon Spurgeon. Mas antes de tudo isso, deixa eu pedir para você curtir, compartilhar o canal, porque isso ajuda muito a gente a levar a palavra de Deus a outras pessoas. Nós não temos nenhum retorno econômico com essa atividade, com esse canal, mas a nossa vontade, a nossa intenção é que realmente as pessoas saibam mais dos ensinamentos da Bíblia e se acheguem mais ao Senhor Jesus Cristo, combinado? Então vamos lá, curta, compartilhe, se inscreva no canal que ajuda bastante, combinado? Hoje nós vamos falar sobre o Salmo de número 15, baseado nos comentários de Spurgeon no livro O Tesouro de Davi. Nós usamos aqui a tradução de Degmar Ribas Jr. e de Luiz Aaron de Macedo. Bom, iniciamos aqui então com o título. O título do Salmo 15, as Bíblias trazem ali um título que não está no original, um título recente que diz o que Deus espera do seu povo. Pelo menos a tradução Nova Almeida atualizada foi o que eu encontrei esse título. Mas no original nós temos apenas a menção de Salmo de Davi. Não tem dedicatória que indique nenhum detalhe a mais sobre este salmo. Mas tem também uma coisa muito curiosa em relação ao Salmo 15, que ele tem uma semelhança extraordinária com o Salmo 24, que lá para frente a gente vai também passar sobre ele, falar sobre ele também. Mas talvez se refira à mesma ocasião ou tenha de alguma forma tenha alguma relação de um salmo, né, com o outro por conta dessa semelhança. Spurgeon chama esse salmo de a pergunta e a resposta, porque justamente no primeiro verso ele traz uma pergunta e depois ele usa mais 4 versos para respondê-la. Inclusive esta é a divisão proposta por Spurgeon. Simplesmente o verso 1 ser a pergunta e os demais versos, 2 ao 5, será a resposta para essa pergunta. Sobre a ocasião onde foi escrito esse salmo, nós, como dissemos antes, não temos no título nenhuma informação, mas pode estar relacionado com a mudança da arca para o Monte Sião. Vou relembrar para você essa passagem do transporte da arca por Davi, mas pode estar relacionado com isso. O que acontece? Davi decide fazer o transporte da Arca da Aliança para Jerusalém, né? Então, quando ele faz esse transporte da primeira vez, ele não toma os cuidados que a lei ordenava, como, por exemplo, ser carregada nos ombros dos levitas e várias outras orientações. Então ele coloca numa carruagem ali e na hora que balança, um homem chamado Uzá acaba tentando evitar que a arca caia e Deus o fulmina, Deus o mata, porque não era a orientação que outras pessoas tocassem na arca ou carregassem a arca. Davi então desiste de fazer o transporte da arca, ele deixa, né, a arca na casa de Obed-Edom por 3 meses e durante esse período a casa de Obed-Edom foi altamente abençoado. Obed-Edom era um levita, ou seja, seria aquele responsável, a tribo responsável realmente pelos cuidados com a arca. No final das contas, Davi percebe que ele não cumpriu o que era esperado dele e ele acaba tentando fazer novamente o transporte da arca, mas dessa vez da maneira correta e orientada pela palavra de Deus, orientada pelo próprio Deus. Então, com o transporte correto, a arca chega a Jerusalém, Davi fica extremamente feliz com isso, prepara um lugar, uma tenda ali para a arca, e essa é a possibilidade de ocasião para a escrita deste salmo. Essa história que eu contei está descrita no livro de 2 de Samuel, né, no capítulo 6, e também em 1 Crônicas, nos capítulos 13 e 15. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Versículo 1, a pergunta que embasa todo o salmo: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Bom, muitos acham ser fácil se aproximar de Deus, se aproximar do nosso Senhor Altíssimo. E pior que isso, eles acreditam que estão aptos para fazer isso. Mas a pessoa humilde, ela sabe que não é digna de tal ação. Ele encolhe-se todo sob o senso de indignidade absoluta de se aproximar de Deus. Então, Spurgeon começa com essa reflexão no verso 1, que é muito pertinente e muito interessante. A pergunta que é feita no Salmo 1 vem de um coração humilde. O salmista tem humildade e justiça para fazer
essa pergunta a Deus com toda a reverência, né? Então, com base na lei, o mero homem não pode habitar com Deus, pois não há ninguém na terra que satisfaça as justas exigências que são mencionadas por Deus, inclusive descritas aí nos versos seguintes a este primeiro verso que estamos analisando. Só Deus pode responder essa pergunta e qualificar o seu servo para tal ato, para estar próximo de Deus. Dos versos 2 ao 5, nós temos a resposta a essa pergunta. O Senhor nos informa, pelo Espírito Santo, quais são as características de um homem que pode habitar no Santo Monte, pode habitar com Deus. Em termos de perfeição, nós sabemos que apenas Jesus Cristo está habilitado para tanto, mas a palavra traz como cada servo pode se ajustar, pode trabalhar ou ser trabalhado pelo Espírito Santo para também se encaixar nessa situação de estar próximo de Deus com toda a misericórdia do Espírito Santo. Ressalta então que são mencionadas qualificações no caráter externo, né? Por isso que a fé e a graça não são mencionadas, os vários atributos aí, as várias manifestações de uma pessoa que é tomada, que é entregue ao Espírito Santo de Deus, não são citados porque aqui ele se atém às questões externas, né? Então, no verso 2 ele começa falando que a pessoa tem que ter integridade, estar ali atento à prática da justiça, falar a verdade. Então vamos por partes aqui. Em relação à integridade, aqueles que se mantêm firmes, aqueles que não vacilam no seu propósito de fé, não só de fé, mas como é dito anteriormente, são características aqui não espirituais, são características comuns e normais. Então é você ser honesto, é você tratar com firmeza as suas palavras, as suas posições, não ser bajulador. A maneira como você vive a sua vida, como você caminha com Deus, como você caminha na sua rotina, é mais importante do que o que você fala. A questão de praticar a justiça, a fé se mostra por meio das obras. As obras não salvam, mas nós temos boas obras porque fomos salvos. Então, essa é uma frase que meu amigo Júlio gosta bastante de repetir, meu amigo radialista, que tem ali um programa, ele sempre fala essa verdade, que realmente, quando uma pessoa é convertida de verdade, as obras se manifestam na vida dele. Então, quando a palavra fala que é aquele que pratica a justiça, está falando das obras do convertido. E a questão de falar a verdade, de ser honesto. Os tolos do Salmo 14, que nós analisamos anteriormente, eles falavam falsamente, segundo seu próprio coração corrompido. Já os santos não só desejam amar e falar a verdade com a boca, mas também eles buscam ser verdadeiros interiormente, sabendo que Deus está em todos os lugares e ouve tudo o que sai de suas bocas. Desprezam a dubiedade, né? Desprezam os significados duplos, subterfúgios, ambiguidades, omissões, mentiras, ou chamadas mentiras brancas, né? Às vezes, só uma mentirinha para resolver aqui um problema, bajulação, né? Logros, enganos, essas coisas são citadas por Spurgeon como coisas que são evitadas pelos convertidos, pelas pessoas santas e que buscam fazer a vontade de Deus. Eu incluí aqui omissão porque no nosso contexto se fala muito que omitir é diferente de mentir, mas normalmente esconde uma intenção ruim do nosso coração. Então nós devemos ser refúgios da verdade, mesmo que seja ela desprezada e banida no mundo, nas pessoas ao nosso redor, em todo o nosso ambiente. Nós devemos manter a verdade nas nossas ações e nas nossas atitudes. O versículo 3 é dividido por Spurgeon aí em 3 partes, e ele comenta que depois dos aspectos positivos do verso 2, o verso 3 vai trazer alguns aspectos negativos. E dos 3 que ele separa aqui, o primeiro dele é aquele que não difama com a língua. Ou seja, se antes era o que nós devíamos fazer e praticar, aqui é o que nós não devemos fazer. E ele já começa com algo que é muito importante. Lá no Novo Testamento nós temos vários trechos que falam, né? Paulo, Tiago vão falar sobre essa questão da língua. E a língua é usada aqui como uma arma para ferir, né? E traz luz aos pensamentos maus. Ou seja, as pessoas más, os pecadores, né? Eles formulam ideias na sua cabeça, mas é com as palavras que ele bota isso em ação e isso vem à luz do dia para prejudicar as pessoas. Então a língua é usada como uma arma. O segundo ponto aqui é aquele que não faz mal ao próximo.
Ou seja, Spurgeon relaciona o primeiro ponto com o segundo, dizendo que quem refreia a língua não dá licença para as mãos. Ou seja, quem surgiu um pensamento ruim, você refreia e não deixa isso vir à luz do dia, essa pessoa também não vai dar margem, não vai dar brecha para executar essas ações com as próprias mãos. Então, o amor ao próximo é o que pauta aqui a atitude das pessoas. A última observação nesse verso é o trecho que diz: não lança injúrias contra o seu vizinho. Então, Spurgeon acusa fortemente a fofoca e o fofoqueiro, dizendo que não só o fofoqueiro é passível de pecado, né, passível não, é pecador e peca ao fofocar, mas também quem dá ouvidos às fofocas. Então ele alerta e ele acusa fortemente o fofoqueiro e aqueles que dão ouvidos à fofoca, dizendo que há um fim do mercado das fofocas se não tivessem quem desse ouvido a elas. Ele compara essas pessoas como receptadores de um roubo, né? Há o ladrão que furta ou que rouba, e ele vai vender aquilo para alguma pessoa. Então, se não houver quem compre, também não há quem roube ou quem furte, porque não vai ter pessoas interessadas, não vai ter um mercado. O fofoqueiro é assim, se não tiver quem ouça a fofoca dele, a fofoca acaba. Então, se não houvesse aí quem ouvisse, quem gostasse de ouvir as fofocas, acabaria essa atitude ruim, essa atitude nociva e maléfica. Verso 4 é separado em duas partes. No primeiro, aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. A parte onde Spurgeon vai dar atenção aqui é que as pessoas honestas são honestas também com as homenagens que fazem, né? Assim como elas pagam as suas contas, dão o dinheiro a quem lhe é devido, a quem lhe prestou um serviço, ele tem que dar as homenagens a quem realmente merece essas homenagens, dar honra a quem é devido. Nos vem à mente justamente pessoas que estão em cargos, por exemplo, políticos, que são desonestos e muitas vezes eles recebem homenagens e congratulações, sendo que não são dignos de tanto. Então ele fala assim que nós devemos sim respeitar o cargo que essas pessoas ocupam, porém não a atitude desses homens maus, sabendo diferenciar o cargo das pessoas que o ocupam. Então nós devemos sim ter respeito às autoridades, mas não compactuar com ações ruins, ações negativas. E na segunda parte diz sobre aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. A palavra do justo é firme, a ponto de equiparar-se a um juramento. Você não precisa, se você tem credibilidade no que você diz, no que você faz, você não precisa estar jurando a torto e a direito. As suas palavras são sempre levadas em consideração como se fosse um juramento, como se fosse uma promessa. Nós devemos, inclusive, assumir as perdas em relação à nossa honra. Se nós prometemos algo, nós devemos sim cumprir aquilo, mesmo que nos cause prejuízo. Se nós perdermos a honra, nós perderemos todo o resto. Então, muitas vezes, num negócio, por exemplo, diz que faria determinada coisa por um valor X, e chega no momento que você vê que teve um erro de cálculo, mantenha esse valor X e assuma o prejuízo porque você empenhou sua palavra. Não aumente o valor ou tente fazer uma outra negociação. Continue mantendo a firmeza da sua palavra. Verso 5, quinto verso e último desse salmo, começa dizendo sobre aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. A usura ela era odiosa nos tempos bíblicos e continua sendo, inclusive. A usura ela é um empréstimo com juros excessivos, quando você realmente explora aquele que necessita daquele empréstimo. Spurgeon vai colocar aqui que a usura ela é terrível para os homens, para a sociedade e também aos olhos de Deus. É justo negócios onde o emprestador ganhe dinheiro com o lucro daquele que tomou o emprestado, mas não aquele que se faz em cima do necessitado. É abominável a pessoa de bens que explora o mais pobre. Na sequência, o verso diz que aquele que não aceita suborno contra o inocente. E o suborno também é uma prática que é odiosa quando foi escrito o Salmo, e também é odioso até o dia de hoje. É um pecado
tanto para quem oferece quanto para quem recebe o suborno. Spurgeon diz que essa prática não era comum nos tempos em que ele está fazendo esse estudo lá na Inglaterra, né? Spurgeon é inglês, é britânico, e ele diz que não era comum entre os juízes da sua época. Mas nós sabemos que hoje nós temos vários casos de corrupção, vários casos complicados, inclusive excrescências e coisas absurdas, como por exemplo a condenação para juízes aqui no Brasil que são pegos em atos de corrupção, que são condenados por isso. A sua sentença é simplesmente se aposentar compulsoriamente. Então são coisas absurdas que nós temos que lutar contra, porque isso é injusto, isso é ruim. Então o suborno é uma dessas coisas que é citada aqui nesse versículo do Salmo 15. Por último, diz que quem age assim não será jamais abalado. Age assim da forma que foi orientado anteriormente. Ou seja, o verdadeiro cristão nunca perderá a sua coroa e tudo aquilo que ele semeou com suas boas atitudes orientadas pela palavra de Deus. Então ele não perderá essa colheita de forma nenhuma. Não só estará em Sião, mas será como Sião, inabalável e firme. Palavras de Spurgeon, que encerra o estudo no Salmo 15. Espero que tenha sido útil, que Deus abençoe você. Eu estou muito feliz com o número de pessoas que têm acompanhado esses comentários, esses estudos, já que normalmente quando a gente fala de estudar, atrai menos do que devocionais ou do que palavras motivacionais. Então eu estou muito feliz aí com as visualizações das pessoas que têm acompanhado esse quadro. Então que Deus abençoe, muito obrigado por isso. Não esqueça de curtir, compartilhar e inscrever-se em nosso canal. Se precisar, deixa seu comentário, entre em contato com a gente, eu ficarei feliz em receber, em ler e interagir contigo com seus comentários, com as suas mensagens. Combinado? Que Deus abençoe você. Nós estaremos sempre aqui, abençoando e sendo abençoados.